Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir trabalhando nossa playlist de Física aplicada ao ensino médio, material também muito importante a você que se prepara para concursos e vestibulares. Dentro do estudo da mecânica, nós vamos ver agora a estática. E vamos abordar o princípio de transmissão da força, também chamado de princípio de transmissibilidade da força. Eu representei aqui, aqui tem um plano, e sobre esse plano tem esse cubo. E você observa que eu marquei nessa face um ponto A, nessa outra face um ponto C, e no meio do cubo eu marquei um ponto B. E você vê que tem essa indicação aqui da força. E aqui está escrito linha de ação da força. Então isso aqui indica a linha de ação da força. Olha o que nos diz o princípio de transmissão da força. O efeito da força será o mesmo se aplicado nos pontos A, B e C, pois os mesmos estão na mesma linha de ação da força. Pelo fato do ponto A, o ponto B e o ponto C pertencer à mesma linha de ação da força, o efeito da força será o mesmo. Se eu mudasse essa linha de posição, a mesma coisa aconteceria. E se esses pontos pertencerem à linha de ação da força, a mesma linha de ação da força, o efeito da força será o mesmo. Então esse é um princípio importante abordado dentro do estudo da estática. Relacionado com a estática, nós temos que conhecer o centro de gravidade do corpo. Importantíssimo saber isso aqui. O centro de gravidade de um corpo é o ponto de aplicação da força-peso. Nós sabemos que peso é massa vezes a gravidade. Observe esse corpo aqui. Imaginemos um corpo homogêneo. Evidentemente que os corpos são formados por partículas. E eu posso fazer infinitas subdivisões nesse corpo. Em cada caso eu posso apontar o seu peso. Foi por isso que eu marquei aqui 5 situações. Peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, peso 5. Agora, se eu quiser calcular o peso total desse corpo, eu considero um ponto central. E esse ponto central aqui é chamado de centro de gravidade. Centro de gravidade do corpo. E aí eu calculo o seu peso multiplicando a massa pela gravidade. Então é importante lembrar que isso aqui é o centro de gravidade. Vamos observar esse exemplo aqui. Aqui tem o planeta Terra, aqui está o centro do planeta Terra, aqui tem um corpo que tem uma certa massa e aqui está o seu centro de gravidade, como no exemplo anterior. É como se uma linha invisível ligasse o centro da Terra com o centro de gravidade desse corpo que tem uma certa massa. Então, a gravidade do planeta vai atrair esse corpo, no sentido do centro da Terra. Então, nós vamos calcular o peso fazendo a massa vezes a gravidade. O peso é considerado uma força, por isso a unidade do peso é Newton. Uma coisa importante, relembrar. Nós, quando pesamos algum objeto, nós falamos tantos quilos e chamamos isso de peso. Na prática, isso é massa. Peso é a multiplicação da massa pela gravidade do planeta. Isso é que é realmente o peso. Vamos começar a resolver os primeiros exercícios com relação à estática, encontrando o centro de gravidade de algumas figuras planas. Então vamos observar o enunciado. Considerando os corpos homogêneos e as espessuras das figuras desprezíveis, ou seja, nós não vamos considerar a espessura dessas figuras, vamos determinar o centro de gravidade em cada caso. Então você observa aqui, esse aqui já está resolvido. Eu tenho aqui o plano cartesiano, estou marcando aqui y em metros, x em metros, e tenho esse retângulo aqui. Inicialmente eu tinha a marcação do 2 e do 6, ok? Eu quero encontrar o seu centro de gravidade, então deve ser por aqui. Como que eu determino esses valores que você está vendo aqui, 4 e 4? Esse lado do retângulo começa no 2 e termina no 6. Então, nós temos aqui um valor 4. 6 menos 2 é 4. Então, a metade é 2. Então, 2 mais 2, cheguei no 4. E 6 menos 2 também chega no 4. Então, evidentemente que é o 4, vou procurar o centro. É evidente que é a metade desse aqui. Como é 8 aqui, só pode ser o 4 aqui. Então, esse ponto é o centro de gravidade. E se eu for indicar, dentro de parênteses, é 4 e 4, ok? Então aqui está o centro de gravidade. Vou pôr aqui do lado para ficar bem visível. Centro de gravidade, nesse exemplo, é 4 e 4.
Ok? Então, o exercício era esse. Agora vamos aqui, nós temos uma circunferência. Uma circunferência. E nós queremos também saber o centro de gravidade. Está indicando que essa circunferência tem 60 centímetros. E vamos considerar π como 3, o valor 3. Então observe o seguinte, ó. Eu tenho aqui novamente o plano cartesiano, eixo x, eixo y, agora estamos com centímetros. Então, aqui está marcando 1, significa que ela passa na direção do x valendo 1. Que valor vai ser esse aqui no centro dessa circunferência? Então, nós vamos trabalhar com a informação de que o comprimento da circunferência é 60 centímetros e que o π vale 3. Vou marcar aqui, π, vamos considerar 3, é um valor aproximado, e o comprimento da circunferência é 60 centímetros. Então a gente aproveita para lembrar várias coisas da geometria plana. Como se calcula o comprimento de uma circunferência? É 2 vezes o π vezes o raio. Foi dado que é 60. Então é 2 vezes, e o π é 3, a ser considerado, vezes o raio. Então vou ficar com 60, 2 vezes 3 é 6, vezes o raio. Finalmente, já vou isolar o raio, é 60 dividido por 6, que o 6 tem que passar dividido. Então nós vamos ter um raio valendo 10 centímetros. Está dado lá no exercício em centímetros. O raio é 10 centímetros. Então, o importante é saber isso. Se o raio é 10, isso aqui é raio. Isso é raio. Existem infinitos raios aqui. Então, o raio está começando no x. Vamos olhar primeiro o x. Está começando no 1 e tem que acrescentar 10. Então, aqui vai ser 11. Ok? Agora, aqui a altura nós temos aqui em y. Exatamente o raio. Exatamente o raio que a gente encontrou 10. Ok? Então, se eu for marcar esse centro de gravidade, vou por aqui, ó, centro de gravidade. Eu tenho que marcar esses números aí, ó, do x e do y. É 11 e 10. Ok? Aqui está, então, o centro de gravidade dessa circunferência. E as suas coordenadas é o 11 e o 10. Vamos ao exemplo C. Sabendo que o triângulo é equilátero. Esse triângulo é equilátero. O que é um triângulo equilátero? É aquele que as medidas dos seus lados são iguais. Então está marcando aqui, ó, de 0 a 6. Então evidentemente que aqui também mede 6, daqui até aqui, e aqui também mede 6. Vamos colocar uns vértices aí para ficar legal. A, B, C. A indicação dos vértices. Então, como é equilátero, e ele marcou aqui 6, então todos os lados têm a mesma medida. Aqui também é 6, 6. Consequentemente, pessoal, também todos os ângulos são iguais. Nós teremos 60 graus em cada vértice aí. Pessoal, se esse é um triângulo equilátero de lado 6, então eu posso marcar que a metade da medida do lado é 3. Eu marquei aqui, ó, e fiz essa ligação com o vértice B. O centro de gravidade desse triângulo equilátero corresponde a 1/3 da altura. Então nós vamos encontrar a altura. Então agora eu estou separando em duas partes, estou pegando essa parte e colocando aqui. Poderia ser a outra, dá na mesma. Então aqui está 6, que é a medida do lado, aqui está 3, né, porque foi repartido em 2, e aqui temos a altura. Nós vamos encontrar a altura por Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Aqui eu tenho cateto, cateto é hipotenusa. A hipotenusa é aquele lado que está sempre em oposição ao ângulo de 90 graus. 90 graus está aqui. Então, a hipotenusa é 6. Então, é 6 ao quadrado, tem que ser igual a 3 ao quadrado, mais h ao quadrado, que são os catetos. Aqui é h. Ok, resolvendo, aqui dá 36, aqui dá 9, mais h quadrado. Agora você isola o h. Evidentemente que esse aqui tem que mudar de lado, e vai trocar de sinal, então é 36 menos 9. H ao quadrado é igual a 27. Bom, estamos numa equação, de um lado tem uma potência, então a gente extrai uma raiz do número que está do outro lado,
a partir desse expoente, como é 2 raiz quadrada. Raiz quadrada de 27. Então vamos decompor. 27. Dá para dividir por 3, dá 9. Dá para dividir por 3, dá 3. Dá para dividir por 3, dá 1. Pronto. Como é raiz quadrada, eu tenho que juntar de 2 em 2. Então deu um par e sobrou isso aqui. Aqui eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, nesse caso aqui, é 3 ao quadrado. E esse 3 aqui ficou sozinho. Então é 3 ao quadrado vezes o 3, ok? Vamos fazer o passo a passo aqui para lembrar para aqueles que têm dúvida. 3 ao quadrado vezes o 3. Ó, aqui tem quadrado, então isso simplifica esse 2 com esse 2. Ok? Então esse 3 sai para fora. Então a altura é 3, mas o outro não fez par, então vai continuar. Raiz quadrada de 3. 3 vezes raiz quadrada de 3. É a altura. É quanto mede aqui. 3 raiz quadrada de 3. Então, relembrando agora da geometria plana, que quando eu tenho um triângulo equilátero, existe um ponto aqui chamado de barincentro, e ele corresponde a 1/3 da altura, e é também o centro de gravidade dessa figura. Então, nós vamos fazer isso, ó, 1/3 disso aqui. Ó. Como que se calcula? É 3 raiz quadrada de 3 vezes 1/3. 1/3. Se eu vou multiplicar isso aqui, ó, tudo é multiplicação, e esse vai cancelar com esse. Sobrou apenas a raiz quadrada de 3 metros. Ok? Então é isso aqui, ó, raiz quadrada de 3 é a altura, onde eu vou marcar aqui, ó, alguma coisa aqui. Ó. Então aqui está. A altura vai ser raiz quadrada de 3, e aqui eu tenho o número 3. Então esse ponto aqui indica o centro de gravidade. Então vamos pôr as suas coordenadas. O centro de gravidade vai ser indicado pelo 3, é sempre assim, o x primeiro, e depois a raiz quadrada de 3. É exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Aqui eu tenho um x valendo 3 e um y valendo raiz quadrada de 3. Então aí está a indicação do centro de gravidade. Pessoal, é importante conhecer esse tipo de assunto para iniciar os estudos da estática. Veja a sequência dos nossos vídeos. Deixe like, compartilhe, faça a inscrição no canal Matemática Já, acione o sininho e receba todas as postagens. Quando você valoriza o nosso trabalho, você mostra para a plataforma a relevância desse conteúdo. Até mais, tchau!